Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Mais Saúde desta terça-feira. Uma data muito especial. A gente está na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Nós vamos falar sobre esse assunto na segunda parte do nosso programa. Vale a pena ficar ligadinho. A gente vai falar da importância desse momento, da importância que tem para a mãe, para o bebê, a orientação médica, enfim, todos os detalhes você confere na segunda parte do nosso programa. Fique ligadinho, participe pelo telefone 3821-4488 e participe conosco desse programa. Nós vamos começar falando de outra situação muito conhecida. Se você não tem ou tem um parente, você conhece alguém que já falou sobre a labirintite. Que problema é esse? A gente vai saber de onde ele vem, o que fazer, porque, olha, afeta diretamente a qualidade de vida da pessoa. Para falar a respeito desse assunto, eu vou conversar com o médico otorrinolaringologista do Hospital Actual, Dr. Maurício Costa e Peixoto. Dr. Maurício, boa noite, um prazer recebê-lo mais uma vez no programa. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. A labirintite é realmente um problema muito conhecido, né, Dr. Maurício? É muito comum esse problema? Viviane, a labirintopatia, ou labirintite, como é o nome popular, é uma doença extremamente comum, tá? E é de mamando a caducando. Então a gente tem crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos não tão jovens e idosos que sofrem com labirintopatia, tá? É uma das queixas mais comuns no consultório do otorrino. Esse problema é lá no ouvido? O labirinto, a gente tem um para cada lado, ele faz parte do ouvido interno, tá? Ele é essencial na manutenção do equilíbrio normal, tá? E a labirintite é um distúrbio no funcionamento de um dos dois labirintos, tá? E a pessoa começa a ter ou a vertigem, que é a sensação de rotação, pode ter tonteira, que é a sensação de desequilíbrio, né? Sensação de queda, sensação que está sendo puxado para um dos lados. Tem pacientes que vão queixar só que está com a sensação que a cabeça está leve, tá? E a variação de sintomas é muito ampla. O diagnóstico é fácil, doutor Maurício, ou costuma ser confundido ainda com outras coisas? Não, assim, o paciente típico, o diagnóstico é fácil, né? Os mais difíceis são aqueles pacientes que têm outras doenças que podem causar sintomas. Então, assim, um paciente com problemas de tireoide, né? Ele pode ter uma labirintopatia em consequência do problema da tireoide, como ele pode ter tonteira, porque a tireoide não está funcionando direito, né? O mais difícil são os pacientes com crises agudas, principalmente os pacientes mais velhos, onde você tem que diferenciar de problemas do sistema nervoso central. Então, assim, um AVC, um tumor, que podem cursar com tonteira, né? Então, assim, os pacientes que têm um quadro grave, que vão para urgência e emergência dos hospitais, obrigatoriamente a gente tem que inicialmente descartar a possibilidade de ter uma doença mais grave do que uma labirintopatia. No caso de criança, é fácil identificar também, doutor Maurício? As crianças, a maior parte das vezes, passa desapercebido. São aquelas crianças que caem com muito mais frequência do que as outras. A gente tem que desconfiar de labirintopatia, né? Mas isso é tido como a criança que é desastrada, e é raro a gente ter criança no consultório. Tá? Que eu me lembro, eu tive 2 crianças com labirintopatia. A maior parte passa desapercebido. E pode aparecer bem cedo? Isso entre 2 e 3 anos de idade já pode ter sintomas. E esses sintomas eles podem aparecer daí para frente, ou há um tratamento que pode resolver no caso da criança, por exemplo? A criança, assim, ela, na maior parte das vezes, ela vai ter aquela crise, tá? E isso hoje é interpretado como um sinal de que a criança vai ser uma criança enxaquecosa no futuro. Então ela vai ter aquela crise, a gente trata e a gente já adverte o pai que ele vai ter uma possibilidade maior de quando adulto vir a ter enxaqueca.
No caso do adulto, a grande questão é a qualidade de vida, né, doutor Maurício? Afeta completamente essa questão do equilíbrio. Muitas pessoas não conseguem nem sair de casa, andar sozinhas. O que a gente percebe é justamente isso. Assim, a pessoa ela perde qualidade de vida. Então, assim, ela tem dificuldade de andar, ela vai ter dificuldade de leitura, de ver televisão, de ver uma tela de computador. No mundo hoje, isso traz um bocado de distúrbios. Os pacientes mais idosos, esses têm chance de queda, de fratura, por causa da labirintopatia. E aí, descobrindo-se o problema, realmente tem que tomar uma série de cuidados. Mas esses sintomas não persistem cronicamente, né? São crises. Isso é até assim uma lenda que existe, que você, uma vez com o diagnóstico de labirintite, você vai ter isso o resto da vida, né? Na maior parte dos pacientes que têm uma tonteira persistente, o que está ocorrendo é que o tratamento é inadequado. Tá? É o medicamento que não é o adequado, é algum detalhe, porque hoje a abordagem principal é ver como é que a pessoa leva a vida. A dieta, o sono, a questão de atividade física. Isso tem que ser corrigido para a pessoa ter uma vida normal. Uhum. Tá? Por exemplo, assim, e mulher, é extremamente comum as mulheres terem tonteira por consumo excessivo de açúcar. Né? Quer dizer que a alimentação, então, está o açúcar em mulher é o distúrbio mais comum de causar labirintopatia. Uhum. Então, tem pessoas lá que, até pela história, é altamente sugestivo. São aquelas que a gente chama de formiguinhas, são aquelas pessoas que adoram doce. Então, tudo tem que ser muito doce, está sempre comendo um docinho, uma balinha. Seria um consumo maior do que o normal para a gente... Quando você vai pegar a história deles, eles têm um consumo maior do que o normal. Tá? E eles começam a prestar atenção, depois que você informa que o problema, que é o consumo do açúcar, é que toda vez que eles comem, alguns minutos depois, 40 minutos, uma hora depois, eles começam a ter o desconforto, que seria a tonteira, né? E aí a gente entra com medicamento e o tratamento principal é tirar açúcar da vida da pessoa. Nos primeiros 6 meses, de maneira radical. Tá cortar mesmo. É cortar açúcar. E hoje já tem trabalhos, inclusive, falando que o consumo excessivo de açúcar, ele é responsável pelas recidivas de algumas labirintopatias, sabe? Então, assim, é extremamente importante. Eu já tive pacientes com labirintopatia que estavam com hipertiroidismo. E você não vai tratar você vai tratar o hipertiroidismo. Com hipotiroidismo, que é mais comum, você tem que tratar isso também. Colesterol alto, triglicérides alto, que são problemas relacionados também com hábitos de vida, na maior parte das vezes, você tem que corrigir para melhorar o tratamento da pessoa que está com tonteira. Quer dizer, a abordagem é muito mais ampla do que simplesmente aqueles sintomas, né? Tá? Então, assim, o que a gente vê com o paciente com tonteira crônica, o tratamento dele é baseado na medicação. Ele usa um remédio e a gente tem medicamentos que a gente usa para crise, que tem que ser usado em tempo muito curto, e na maior parte das vezes eles começam a usar aquilo lá de maneira crônica. E o medicamento é uma característica desses remédios que tem que ser usado muito curto, eles pioraram o equilíbrio a longo prazo. Tá? Paciente idoso, ele pode, dependendo do remédio, ele pode ter tremor, ele pode ter dificuldade de articular as pernas para andar, então ele fica mais sujeito à queda, tudo por causa de um remédio inadequado. Uhum. E aí você chega, esse remédio está errado, para com ele, a gente vê as outras medidas e a pessoa retoma a vida. Uhum. E a gente tem, nos casos mais resistentes, a gente tem exercícios que ajudam bastante a melhorar o equilíbrio da pessoa. Ainda em relação à alimentação, tem algum outro alimento que pode piorar esses sintomas ou pode desencadear, além do açúcar? Assim, o açúcar é o principal, tá? Mas a gente tem outra coisa que é o café, né? Não o café em si, a cafeína. E a cafeína em excesso, ela também pode causar tonteira. Então, é outra coisa que a gente pede aos pacientes que têm labirintopatia é diminuir o consumo de café. Então, o que é seguro? 3 xícaras de café por dia seria o consumo ideal para quem tem uma labirintopatia, sem açúcar. Né? Mas eu tenho pacientes que tomam meio litro, tomam 1 litro de café. Tá? Fala, eu tomo um pouquinho, mas toma
30 xícaras de cafezinho por dia. Então, você tem que corrigir isso também. No caso de quem não pode com açúcar, ele vai substituir por outra coisa, um adoçante, ou isso também? O ideal é que ele substitua por adoçante. Tá? Então, assim, se ele gosta muito de doce, ele passa a usar adoçante. Pode ser qualquer adoçante com algumas particularidades. É igual assim, para quem tem enxaqueca, tem adoçantes melhores e piores. Né? Mas a gente pede aí, só se tiver de adoçar, é adoçante. E tem que frisar bem, ó, que rapadura é açúcar, açúcar mascavo é açúcar, mel é considerado açúcar, né? Então, porque nenhum desses. Nada disso. Senão é só o que chama açúcar, né? Adoçante. Né? Então, pode ser qualquer adoçante e corta açúcar. Quer tomar refrigerante? Diet, sem açúcar, totalmente. Quer tomar café? Sem adoçante. Sem açúcar, com adoçante. Ok. A gente tem aquela ideia, e eu imagino que muitas pessoas ainda pensam, doutor Maurício, que quando se fala em uma crise de labirintopatia, tem que ficar deitado. O paciente tem que deitar e ficar esperando passar. É isso mesmo ou ficar deitado demais pode até... Ô, Viviane, a gente tem 2 casos. Então, assim, aquele paciente teve uma crise aguda, intensa, ele normalmente vai ficar impossibilitado de realizar movimento. Então, ele vai ficar deitado durante alguns dias. Isso assim, dependendo da doença, 3, 4 dias, isso depende da idade também, quanto mais idoso é mais difícil. E depois a gente vai estimular a movimentação, tá? E os pacientes que têm tonteira crônica, a gente pede para praticar uma atividade física. A atividade física ela é extremamente importante para o cérebro adquirir outros mecanismos. Adquirir não é um termo muito certo, mas reforçar outros mecanismos de equilíbrio para substituir o labirinto doente. Então, quanto mais imóvel, pior. Quer dizer, quem praticar mais atividade física vai sofrer menos, então, com essas com a possibilidade das crises. A possibilidade é que ele tenha menos problema. Até porque durante a atividade física, você olha para um lado, olha para o outro, você está exercitando e estimulando o labirinto, né? Olha para cima, olha para baixo. Que isso são coisas que quem tem labirintopatia evita de fazer. Mas quando ele está andando, ele vai fazendo, no início ele vai ter desconforto, mas à medida que ele vai repetindo aquele exercício, o desconforto vai acabando. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, já eu volto com o programa Mais Saúde. Você pode participar conosco, o telefone é o 3821-4488. Nós temos muito assunto ainda e volto já. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Nessa parte do programa a gente fala um pouquinho sobre a labirintite. Todo mundo já ouviu falar, mas é importante a gente saber de detalhes que fazem a diferença, principalmente no tratamento desse problema. Doutor Maurício, e aí quem pratica muita atividade física tem menos chance, por exemplo, de desenvolver uma labirintite ou não é uma forma de prevenção? Não, a atividade física sempre é uma forma de prevenção. Tá? Até sempre, porque quem faz atividade física, ele tem um estilo de vida mais saudável, né? Tem uma dieta mais controlada. Normalmente vai comer menos açúcar. Vai comer menos açúcar, abusar menos do chocolate. Tá? Então, normalmente é o que a gente vê. Tá? Ele só vai ter uma labirintopatia, às vezes, por exceção. Então, assim, porque um trauma craniano, ele levar uma pancada forte na cabeça, ele pode desenvolver uma labirintopatia. E aí ele vai lá, mas aí o tratamento é bem mais fácil, né? E até assim, um paciente jovem, o tratamento costuma ser muito mais fácil que um paciente idoso. Por causa desses outros mecanismos de equilíbrio que a gente tem, que o paciente jovem ele tem mais facilidade de ativar isso e substituir o labirinto doente. E o paciente idoso ele é extremamente dependente do labirinto e às vezes ele vai ter mais dificuldade para recuperar o equilíbrio. E a gente tem um detalhe, Viviane, assim, falando de labirintopatia, a labirintopatia mais comum, que a gente chama de VPPB, que é vertigem posicional paroxística benigna, ela não precisa de medicamento para tratar. Então hoje mesmo eu peguei 2 senhoras chegar lá no meu consultório com a tonteira e que tomando remédio não está melhorando e que tinham, na verdade, a vertigem posicional, que é uma saída de umas pedrinhas que a gente tem dentro do ouvido, ela sai da posição original e ficam causando tonteira. E a gente tem uma manobra diagnóstica que, quando positiva, você faz
a gente chama de manobra de reposicionamento, e coloca a pedrinha no lugar, a pessoa sai boa, ou quase boa, porque às vezes você tem que fazer mais de uma vez. E sem medicamento, sem nada. E às vezes a pessoa, resolve o problema? Para esse tipo de tonteira, resolve. E fica semanas passando mal. E aí chegava, doutor, mas que bruxaria foi que você fez comigo aqui? E você só fez isso, você fez o diagnóstico correto, a manobra correta e o problema está resolvido. Tá? Mas... É outra coisa que estimula o consumo crônico de remédio de maneira inapropriada. E normalmente, os outros casos normalmente exigem medicamento? Pelo menos na fase aguda, sim. Tá? Exige medicamento. A VPPB mesmo, a gente usa medicamento, paciente que queixa muito de náusea, de vômito, usa um remédio para dar uma controlada nisso. Tá? Mas, na maior parte das vezes, depois dessa manobra de reposicionamento, a pessoa sai muito melhor do que estava. Sabe? Então, assim, é uma coisa impressionante. E a única coisa é o diagnóstico correto que precisava ser feito. O medicamento, no caso, ele vai ser tomado só no momento de crise? Não, isso tem um medicamento para crise, tá? Porque nós temos vários tipos de labirintopatia, tem as mais comuns, tem as mais raras. Então, assim, você vai usar na fase aguda uma medicação e dependendo do diagnóstico que você faz da labirintopatia, tem pacientes que vão ter que tomar remédio 6 meses seguidos, junto com medidas de correção de hábitos de vida, para depois a gente avaliar a retirada de remédio. Nós temos algumas doenças crônicas. Então, assim, tem a doença de Meniere, que grosseiramente é uma crise de hipertensão dos líquidos do ouvido interno. Isso costuma ser uma doença crônica. Então, assim, você passa um tempo bem, de repente você tem crise, de repente você vai passar mais um tempo assintomático, né? Mas a gente sabe, assim, que tem cuidados que você pode ter com a pessoa que você vai espaçar essas crises. E tem medicamentos que têm efeito melhor para a doença de Meniere do que outros. Então, você vai associar os cuidados com o medicamento. Esses pacientes têm que tomar remédio pelo menos durante 6 meses, para depois a gente tirar o remédio. Mas são só nesses casos. A maior parte das vezes, você usa a medicação, 30 dias depois está sem nada. E o que desencadeia essa crise, doutor Maurício? Por exemplo, além da questão do consumo do açúcar, se a pessoa continuar, mas se ela tiver uma gripe muito forte, pode desencadear? Virose pode evoluir como uma labirintopatia. Então, assim, ele pode ter uma gripe e entre 1 a 4 semanas depois ele desenvolveu uma labirintopatia. Tá? Isso é considerado como correto. Você pode falar que foi aquele quadro viral. Tá? Você pode ter uma infecção de ouvido e as toxinas da infecção causaram a labirintite correta. Ou você pode ter uma infecção no labirinto, que é os pacientes que têm meningite depois de otite, eles normalmente vão cursar com a labirintite e eles vão queixar de tonteira e de surdez, que costuma ser permanente. Tá? Então depende de cada caso, é um caso. O João Batista diz que a esposa dele tem 51 anos, ela tem hipertiroidismo e labirintite. Se tem uma dieta adequada nesse caso, ou nesse caso não é a dieta que faz diferença? No caso não é a dieta. No caso, assim, ele tem que tratar o hipertiroidismo e se ela continua com a queixa da tonteira, a gente pode entrar com medicação para controlar a tonteira. Tá? Assim, o normal com quem tem hipertiroidismo é o labirinto ele ficar hiperfuncionante. E a gente entra com medicação para diminuir essa atividade do labirinto. Mas vai fazer o tratamento para o hipertiroidismo também? Não, isso é essencial, senão a pessoa não melhora nunca. Inclusive porque hipertiroidismo põe em risco a vida da pessoa se ela não for tratada. Então ela tem que tratar o hipertiroidismo. E tratando um vai ajudar o outro? Isso é a norma. Tá? Ele vai melhorar, às vezes a gente tem que fazer um tratamento conjunto, mas o tratamento principal é o hipertiroidismo, com endocrinologista. A Amélia pergunta se o uso do limão ajuda para quem tem labirintite. Amélia, assim, eu nunca li nada sobre isso. Tá? O que eu falo com meus pacientes, ele pode fazer homeopatia, que é um tratamento que funciona para um tanto de doença. Ele pode fazer o que ele quiser. Pode até num terreiro tomar uns passes lá, mas ele tomando meus remédios, seguindo minhas orientações. Tá?
isso não vai interferir em nada. Ele pode tomar o limãozinho dela lá e não tem problema, desde que ela trate do jeito que a gente pede. Ok. A Cesarina diz que pergunta se incômodos auditivos parecidos com zumbido pode ser labirintite? A doença de Meniere que eu falei antes, ela vai cursar com tonteira e ela vem precedida. Antes, você vai ter uma sensação de pressão no ouvido, num dos ouvidos, acompanhada de zumbido. Tá? Então pode ser, mas tem que vir acompanhado da tonteira. Então, assim, só o zumbido dificilmente vai ser labirintopatia. Passou aquele período de crise, doutor Maurício, é possível levar uma vida normal ou a pessoa vai ter que ter alguns cuidados para evitar que as crises voltem? Isso, na maioria das vezes, depois que passou o período da crise, ela vai ter uma vida normal. Tá? Então, assim, a pessoa com a VPPB, ela vai ter uma vida normal. A pessoa que vai ter uma neurite vestibular, ela vai ter uma vida normal. E assim, os pacientes que têm doença de Meniere, que são poucos, esses vão ter que ter alguma restrição com relação à alimentação. E a gente tem até assim, os pacientes que têm enxaqueca e que vão manifestar através de tonteira. Tá? Esses pacientes também a gente tem que ter algumas restrições, tem que fazer um tratamento voltado para a enxaqueca e aí ele controla a tonteira. Mas tem algumas restrições nesse caso. A Maria de Fátima, inclusive, pergunta se tem um adoçante recomendado para quem tem enxaqueca. Aí, assim, isso é assim, a gente tem vários adoçantes e um deles, o aspartame, ele pode piorar a enxaqueca. Então, para quem tem enxaqueca, a gente pede para não consumir aspartame. Tá? Ele pode usar sucralose, ele pode usar os outros todos, menos o aspartame. Ok. Tá? Doutor Maurício, pode durar muito tempo essa crise? Assim, uma crise aguda de labirintopatia, ela vai durar entre 2 dias a 1 semana. Raramente passa disso. Passou disso? Passou disso, a gente já começa a desconfiar de outra coisa. Pode precisar de ser, inclusive, a pessoa ser internada, doutor Maurício? A gente, assim, o paciente, dependendo da idade. Então, o paciente com mais de 40 anos, se tiver uma história de hipertensão, de ter alguma doença cardíaca, de ter história de trombose, esse ele vai ser internado, ele vai passar por uma avaliação neurológica para descartar a doença do sistema nervoso central. E aí não tem, isso é uma labirintopatia, tá? Porque pode acontecer dele ter tido um AVC próximo da área do equilíbrio e evoluir como tonteira inicialmente. Tá? E esse paciente, se ele não for tratado rapidamente, ele pode ter uma evolução dramática, de inclusive morte. E a gente tem prazo para isso. Então, assim, são nas primeiras horas do início da crise que você tem que fazer o diagnóstico. Quer dizer, não vamos enrolar, não. Não, esse aí ele tem que ir para o hospital e fazer uma avaliação. A rotina costuma ser essa. E o otorrino ele chega depois que o neurologista avaliou para fazer o tratamento. Ok. Bom, nosso tempo acabou, doutor Maurício. Gostaria de agradecer as informações e as orientações. A gente não pode deixar que os sintomas se agravem, que a doença fique cada vez mais séria, né? O negócio é procurar orientação mesmo e evitar, principalmente a automedicação e ter um tratamento adequado. Você resumiu bem. Tentar tratar tudo no início, porque na verdade, quanto mais tempo você tem o problema, é mais difícil você tratar, não a doença em si, mas assim, você começa a desenvolver um tanto de traumas que às vezes não tem nada a ver, mas que você vai começar a acreditar neles e a gente tem muito trabalho depois para reverter isso. Pode ser bem mais difícil, né? É bem mais difícil, viu? Assim, a gente esclarecer as coisas no início, falar, você não pode fazer isso agora porque vai te causar tonteira. Quanto mais ele sabe, mais fácil fica a minha vida. A vida do médico facilita bastante. Com certeza. Aí ele fica lá cultivando as minhocas na cabeça dele e chega lá já pronto para receber um diagnóstico de uma coisa gravíssima. E você fala, não, seu problema é esse aqui. Ele não acredita. Tá certo. Doutor Maurício, obrigada mais uma vez. A gente espera que você possa voltar em breve. Eu espero estar aqui em breve e obrigado pela atenção. Muito obrigada. Boa noite. Nós vamos para o intervalo e já eu volto. Tem mais saúde.
Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde. A gente sempre fala de qualidade de vida. A gente acabou de falar de quem sofre com labirintite, que precisa de qualidade de vida. Quem não tem labirintite, mas quer continuar bem, acordar bem, executar as suas funções bem, também precisa dormir bem. Para isso, alguns métodos ajudam muito, como por exemplo, ter um colchão adequado, uma cama gostosa, e principalmente quem tem alguns probleminhas, gente, aí é que tem que ter cuidado mesmo. E a Flávia, mais uma vez, vem dar aquele recadinho pra gente especial, Flávia, porque tem algumas maneiras, a gente tem artifícios e o Colchão Oriental J2000 traz isso, né? É verdade. Para facilitar a vida dessas pessoas. Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Viviane. Mais uma vez aqui no estúdio do programa Mais Saúde. E eu quero trazer para vocês que sofrem de problema de coluna, dor nas costas, uma notícia que é o Colchão Oriental J2000, que traz pra gente uma felicidade mesmo, Viviane, porque dormir bem é trazer alegria, é funcionar bem durante o dia, é a gente conseguir trabalhar melhor, estudar melhor. Então isso traz alegria pra gente também, né? Qualidade de vida traz alegria. E hoje a gente tem muitas pessoas que têm hérnia de disco, né? Às vezes as pessoas ficam querendo saber o que é hérnia de disco. A hérnia de disco, se a gente puder mostrar, aqui esse vermelhinho que tem aqui, ó, é o disco, ele saiu pra fora. É o disco intervertebral, né, que a gente tem aqui entre as duas vértebras. Então, isso quando ele sai para fora, muitas vezes quando a gente tem posturas erradas, dorme de forma inadequada, passa o dia inteiro sentado ou pega um peso muito pesado no chão de forma errada, tudo isso vai sobrecarregando a coluna e pode levar, então, a essa inflamação com o disco que sai para fora, causando muita dor. Então, essa hérnia de disco, ela pode ser muito ajudada, muito melhorada com o Colchão Oriental J2000, Viviane, porque ele vai nivelar a coluna quando a pessoa estiver dormindo. Então ela adquire uma posição correta. Além disso, ele tem um anti-inflamatório que é natural, que é simples, não tão potente quanto um anti-inflamatório, um comprimido, porém um anti-inflamatório natural que ajuda a diminuir essa dor. Então a pessoa tem uma noite de sono melhor e com isso ela melhora com certeza a qualidade de vida dela. E para saber, conhecer o produto melhor, saber mais, Flávia, como é que a pessoa faz? Basta ligar para o 0800 943 2000, pedir uma visita sem compromisso e aí você vai conhecer melhor então o Colchão Oriental J2000, saber todos os seus benefícios, conhecer quais são os tipos de colchão que existem e um deles com certeza vai se adequar melhor a você. Ok. E tem promoção ainda, Flávia? Tem promoção, Viviane. Na compra de um Colchão Oriental J2000 você ganha também uma linda cama box. Quer dizer, é um investimento especial mesmo. Para a saúde, com certeza. Às vezes a pessoa pode até achar assim, puxa, mas tá além daquilo que eu posso pagar, mas é um investimento na sua saúde, no seu sono, isso vale a pena. E pode ser para a família toda, né? Ah, com certeza. Tem de casal, tem de solteiro, tem de todo tipo. Tá, joia. Flávia, obrigada. E semana que vem você volta com mais notícias pra gente. Obrigada, Viviane. Obrigada, viu? E a gente vai continuando o nosso programa Mais Saúde, falando de assuntos realmente muito importantes. Nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno. É uma semana para a gente realmente olhar com carinho especial para os nossos bebês e também para as mamães. E a gente vai falar a respeito desse assunto a partir de agora. Eu recebo aqui no programa o médico de saúde da família, Marcos Leandro Pereira. Doutor Marcos, um prazer recebê-lo mais uma vez no programa. Boa noite. Boa noite o pessoal de casa. Eu que agradeço o convite e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Eu vou conversar também com a enfermeira, que é a enfermeira do PSF, a Vanessa Vieira Machado. Vanessa, boa noite. Um prazer receber você. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos de casa. Bom, doutor Marcos, é realmente uma orientação para as futuras mamães, para aquelas que estão esperando os bebês ali, que elas já comecem a pensar na amamentação e também recebam as orientações de como deve fazer? Viviane, eu falo que a amamentação ela começa muito antes do bebê nascer. As orientações elas são necessárias desde o início do pré-natal. Descobriu que está grávida, vai começar o pré-natal, já começa a saber das orientações, de como que funciona, como que deve proceder, quais os benefícios, quais as vantagens que o aleitamento materno ele proporciona, né? Até porque amamentar não é fácil, né? Existem dificuldades e essas dificuldades elas já devem ser enfrentadas desde o pré-natal. Então é importantíssimo já começar a discutir isso com seu médico, seja ele o ginecologista que está ali
fazendo o pré-natal, ou até mesmo aquele que vai ser o pediatra do seu filho, ou até mesmo nós, médicos de família, que vamos acompanhar durante todo o período da gestação, do puerpério e a puericultura. Vanessa, as mães têm muitas dúvidas sobre o processo de amamentar, porque assim, a gente pensa, nossa, é muito fácil, é muito simples, mas para algumas mães pode ser mais complicado? Com certeza, Viviane. A mãe, a principal dificuldade que ela tem é quando ela ganha o neném, né? Então, ela se depara com aquela criança e ela não consegue amamentar. Às vezes, ao longo do pré-natal, a gente vai orientando e a gente pergunta, você tem alguma dúvida, está com alguma dificuldade? Naquele momento, ela ainda não tem. Mas, a partir do momento em que ela está com a criança e ela não consegue amamentar, então surgem todas as dúvidas. Então, se essa mãe está bem orientada, na hora que chegar esse problema, essa grande dificuldade, ela vai conseguir solucionar e dar andamento para o aleitamento materno. E muitas vezes, muitas mulheres podem ficar envergonhadas e não perguntar muito e falar, não vou fazer uma pergunta dessa porque é até feio, vai achar que eu não sei nada. Pode acontecer isso também? Olha, a gente encontra assim, diversas perguntas. Nós que estamos na atenção primária, né, no programa de saúde da família, a gente tem um vínculo muito grande com a mãe. Então, eu nunca tive problema de estar com vergonha, não. Elas discutem, elas perguntam. Quando está com dificuldade para amamentar, sabe? Vai lá, a gente coloca a mão na mama, a gente ajuda a ordenhar, ensina como é que faz essa ordenha, essa pega, sabe? Coloca. Não, nunca tive problema com dificuldade e nem com vergonha, não. Elas têm assim um vínculo muito bom com a gente. Doutor Marcos, a ansiedade, a própria ansiedade, ela pode atrapalhar? Porque tem gente que fica pensando, nossa, o leite já tem que estar aqui agora, o bebê nasceu, cadê o leite não vem, aí já gera uma ansiedade, vai virando uma confusão danada. A ansiedade, ela interfere grandiosamente no aleitamento materno. O medo, a preocupação que existe na necessidade de amamentar, a preocupação que a mãe tem se o leite está fraco ou se não está fraco, o medo de o bebê estar passando fome naquele momento em decorrência do próprio choro do bebê. Isso são características que permeiam as dificuldades maternas durante o aleitamento. Né? Então, por isso que é importante estar bem preparada, estar bem orientada, né? Contar com a ajuda, com o apoio do médico de família, da enfermeira, das técnicas de enfermagem, né? Até das agentes de saúde, para estar levando essas dificuldades para nós dentro da unidade de saúde, para a gente, em equipe, tentar procurar solucionar aí, da melhor maneira, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para quem já está pensando, vai ter um bebê, o leite vai chegar assim que o bebê nasceu, nem sempre é assim, doutor Marcos? Olha, nem sempre é assim, né? A mulher, ela tem um mecanismo de desenvolvimento da produção do leite variado. De cada uma vai ter uma resposta diferente, né? E ele passa por fases de produção. A gente tem aí primeiro o colostro, né, que é um líquido mais ralo, mais amarelado, que às vezes a mulher nem reconhece ele como leite. Né? Então, às vezes, está ali saindo aquele colostro na primeira semana de nascimento, ali até o 5º dia, né? E está assim, a mãe preocupada, olha, mas não está saindo leite, está saindo só uma aguinha, mas é essa aguinha que é essencial para o bebê naquele momento. Toda a constituição daquele colostro é o que o bebê precisa, tanto para hidratação quanto para ganho de peso. Né? Depois vai ter o leite intermediário, que já vai ser assim, um leite de transição entre o colostro e entre o leite permanente. Né? O leite maduro, que é esse leite permanente, que é esse que todo mundo conhece, ele pode aparecer até 2 semanas depois do início do parto. Né? Então não precisa de ter ansiedade, né? Não precisa de ter essa preocupação. Na dificuldade, deve procurar ajuda, deve procurar as melhores informações de como proceder diante daquilo. Né? Até mesmo para ver se realmente é alguma questão de que o leite não está sendo produzido ou está tendo dificuldade para sair, né? Até para evitar de fazer algum tipo de transtorno com a alimentação do bebê. Né? A gente tem a introdução muito comum, muito precoce, às vezes de leite artificial, de água, de chás, de suco, e o bebê não precisa de nada disso até o 6º mês de vida. E o leite, ele tem diferença, doutor? É bom ou é ruim? Esse não está bom? O meu não é muito bom? O da outra é melhor? Tem isso ou o leite materno é um só? Não, o leite materno ele é um só. A constituição dele é única. Então, essa história de que o meu leite é fraco, não, leite fraco não existe. Né? A constituição ali de proteínas, aminoácidos essenciais, carboidratos, né? Anticorpos presentes ali já desde o início da sua produção, isso caracteriza a qualidade do leite.
Então, assim, não varia de uma mulher para outra, o seu é melhor do que o meu, ou o seu é mais forte do que o meu, ou você está conseguindo amamentar e eu não estou. Né? Essas dificuldades elas devem ser sanadas diariamente, porque às vezes a grande dificuldade está na pega e na posição do bebê, não na própria qualidade do leite que está sendo oferecido. Uhum. Essa é uma das grandes dificuldades, Vanessa? Essa questão da posição, de pegar direito? Com certeza. O que faz produzir o leite é o neném mamar, né? Então, assim, e ele está mamando na posição correta, fazendo uma pega correta, vai beneficiar isso. Então, vai evitar uma rachadura, que vai levar a um desmame precoce. Então, a principal dificuldade que a mãe tem realmente é essa pega, né? Fazer a pega corretamente, para evitar os futuros problemas que podem estar surgindo. Gente, quando a gente fala dessas rachaduras, o que faz para evitar isso? Então, as rachaduras elas acontecem, né, se a mãe faz uma pega incorreta. A gente orienta a mãe a estar colocando o próprio leite, né? Então, acabou a mamada, ela vai passar o próprio leite na mama, vai deixar, esse leite vai ajudar na cicatrização, e o banho de sol, que ele deve ser feito durante o pré-natal para preparar essa mama para estar amamentando, né? Para estar fortalecendo a pele. E também, se acontecer a rachadura, o próprio sol vai estar fazendo essa cicatrização. Quer dizer, por isso que essas orientações devem começar antes, porque tem uma preparação, né, Vanessa, antes do corpo. Com certeza. Desde a primeira consulta do pré-natal, a gente tem que estar falando. Então, nós, profissionais de saúde, a gente tem essa responsabilidade de estar passando essa informação para a mãe, para ela estar tomando esse sol, para ela estar usando um sutiã firme, né? E o que ela pode estar fazendo? Tomando o sol. E, quando for amamentar, ensinar a pegar essa criança, colocar para mamar na sua frente, enquanto profissional de saúde, para ver se está corretamente, né? E evitar esses futuros problemas. Tem, por exemplo, a orientação da posição correta de ser sentado, tem gente que amamenta um bebê deitado, isso pode ser perigoso? Tem a maneira certa? Olha, a mãe, ela pode amamentar sentada, deitada, o neném pode estar deitado, ele pode estar de cavalinho na perna da mãe para estar amamentando. Então, a posição não interfere. O que não pode deixar de acontecer é o neném colocar a barriga do neném com a barriga da mãe, de forma que ele não vai ficar pendurado no seu colo, pendurado na mama e ocasionar, né, uma rachadura. Então, a posição correta é barriga com barriga, que a gente fala. E apareceu a rachadura, tem que parar de amamentar? De maneira nenhuma. A rachadura vai, né, se acontecer, vai ser dolorido, vai ser assim, a mãe vai sentir dor para estar amamentando, mas ela vai continuar, né? Logicamente, ela tem que ir até o médico para estar avaliando, ou nós da enfermagem vamos estar avaliando essa mama, mas de forma nenhuma ela vai deixar de amamentar. Tá, joia. Nós vamos para um rápido intervalo, já eu volto para o nosso último bloco do programa Mais Saúde, continuando a falar a respeito da amamentação. Fique ligadinho com a gente, você pode ligar, o telefone é 3821-4488, eu volto já. O programa Mais Saúde, já para o nosso último bloco, a gente fala sobre a amamentação, sobre as dúvidas e as dificuldades que as mamães podem ter nesse momento que é tão especial. Porque, doutor Marcos, não é simplesmente, a gente não está falando que é só a alimentação, que é importante para o desenvolvimento, mas tem uma relação especial que cria-se nesse momento da amamentação, né? Os vínculos afetivos que são criados desde o primeiro contato da mãe com o bebê são essenciais, né? É esse contato direto que traz segurança para a mãe, que traz para ela a necessidade e a importância que ela tem para amamentar, né? Agora existe um ser fora dela, dependente dela. Então, assim, ela se torna muito mais agora responsável pelo crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, os vínculos afetivos são essenciais durante o processo de amamentação. Quer dizer, nada vai substituir aquele momento ali, né? E quanto mais tranquilo puder ser, melhor também, né? Melhor, claro. Ok. A Cléria está perguntando se a amamentação é aconselhável só durante os 6 meses ou se pode prolongar esse período e por quanto tempo? Então, é recomendado até os 6 meses exclusivamente. O que é o exclusivamente? Não tem necessidade de dar água, chá, suco, nada. Ele pode ser prolongado até 2 anos ou mais, né? E aí você vai estar introduzindo os alimentos a partir do 6º mês e até os 2 anos ou mais com a amamentação junto. É só importante a gente lembrar que a partir do 6º mês, o leite materno exclusivo já não consegue suprir todas as necessidades nutricionais do bebê. Então, por isso que é necessário fazer essa complementação, né? Então, assim, não existe um tempo para parar,
né, então, de amamentar. Então, a gente orienta aqui, seja exclusivo até o 6º mês e que seja prolongado até os 2 meses, até os 2 anos. Mas existem mães que conseguem amamentar até muito mais. A minha, por exemplo, me amamentou até os 4 anos de idade. É mesmo? E isso não vai trazer problema para ninguém. Pelo contrário, né? Existem estudos que mostram que aquelas mães que amamentam um período muito mais prolongado, né, têm uma qualidade de vida muito melhor, uma condição de saúde saudável, maior. Márcio? Olha, não posso reclamar, né? Existe um outro estudo que fala que os níveis cognitivos são muito maiores para aquelas que amamentam mais também. Okay. Então, são estudos, né? Então, assim, isso requer sempre um estudo, um cuidado até. Ô, Vanessa, vai chegar um ponto em que esse leite vai acabar? Porque tem mães que começam a falar, olha, tá acabando, não é suficiente agora, e acaba até parando de amamentar. Tem isso? Olha, a produção do leite está relacionado com a quantidade de mamadas do neném. Então, essa produção acontece a partir do momento que ele está mamando. Se ele está de livre demanda, então, se o neném está amamentando à noite, durante o dia, né, essa produção ela vai estar sempre acontecendo. A partir do momento em que a mãe fornecer menos a mama para o bebê, essa produção vai ser diminuída. Então, a partir do 6º mês, como ela vai complementar com outros alimentos, né, essa produção vai diminuindo até acabar. Quer dizer, tem que estimular realmente. Isso, tem que estimular através da mamada. O que faz produzir o leite é a mamada do neném. Tem a quantidade certa de vezes que o bebê deve mamar, não? Não tem a quantidade certa, né? Nós falamos em livre demanda. Então, tem neném que mama durante 1 hora e a cada 2 horas ele quer amamentar, e tem neném que mama em 20 minutos e fica 3 horas sem amamentar. Então, vai depender do neném. Isso é ele mesmo que vai estabelecer essa rotina, vai ser estabelecida por ele. Exatamente. E até a quantidade também. Exatamente. Só que vale lembrar que a criança ela não pode ficar mais do que 3 a 4 horas sem amamentar. Então, se por acaso aquele neném dorme mais, que fica mais tempo, né, adormecido, então a mãe tem que pegar esse neném, se já tiver um tempo grande, colocar ele para estar amamentando. Nesses primeiros 6 meses, inclusive durante a noite. Inclusive durante a noite. A mãe tem que acordar, né, ofertar a mama ali e aí contar com o apoio, né, do pai ou de uma avó, quem estiver junto para estar ajudando essa mãe, porque é um pouco complicado. Se falar em mamadeira, realmente nesse momento é proibido, né? A amamentação ela deve ser realmente com o peito materno. Mamadeira, chuquinha, bico, está totalmente contraindicado, né? Tira a adaptação do bebê em fazer a sucção na hora da mamada, desacostuma ele a isso. Que a mamadeira é mais fácil, né? Sim, e até a forma com que ele pega o bico dessa mamadeira em relação ao bico da mãe. Então, isso tudo interfere. A outra coisa em relação à arcada dentária, que diferencia-se durante esse processo de puxa e sucção na hora do aleitamento, que pode aí interferir pelo longo da vida aí, com a arcada dentária com dentes tortos, né? Isso pode interferir. Sem contar com o risco de contaminação, né? Porque quando você usa uma mamadeira ou um bico, você tem que estar esterilizando esse material, se você vai carregar. Então, tem esse outro risco também. E amamentar sai muito mais barato, né? Verdade. Não tem que comprar leite, não tem que comprar mamadeira, não tem que comprar chuquinha, não tem que perder tempo esterilizando essa mamadeira de forma adequada. Não é só pegar a mamadeira lá no armário e colocar o leite e pronto. Tem uma forma de esterilização, né? Então, tem que ter todo o cuidado, né? O leite ele já sai na quantidade adequada, na composição adequada, na temperatura adequada que o bebê precisa, né? Então, nada mais barato e nutritivo do que o leite materno. E se, por exemplo, a mãe precisar em algum momento se ausentar e aí for retirar o leite, Vanessa, para oferecer para o bebê? Nesse caso, como é que vai ser feito? Não vamos usar a chuquinha, a mamadeira, porque a gente já sabe que não pode. Como é que deve ser feito nesse caso? Exatamente, né? Inclusive é o tema da campanha desse ano, né, da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é trabalhar e amamentar podemos conseguir. Então essa mãe que que vai voltar ao trabalho, ela tem que se preparar para voltar ao trabalho. Ela tem que aprender a ordenhar essa mama, armazenar o leite que ela vai estar ordenhando. Então tem um frasco específico, tem uma forma de esterilizar esse frasco, né? Na geladeira, o leite ele pode ficar 12 horas e no congelador até 15 dias congelado. E como é que descongela depois? Depois, em falso banho-maria, né? Esquentar a água, depois que estiver desligado, você já coloca o frasco lá, vai mexendo e esse leite vai ser descongelado.
e vai ofertar esse leite para a criança através do copinho, né, que é uma técnica do copinho, ou através da colherzinha. Evitar mamadeira, chuquinhas ou qualquer outro tipo de... E nesse caso, quando o leite está congelado, ele vai ofertar natural. Natural. Temperatura natural. Isso, temperatura Depois ambiente. descongelou tudo. Descongelou, oferta ele em temperatura ambiente, né? E esse leite que foi descongelado, ele não pode voltar para a geladeira. Então, aí você vai ter que desprezar esse leite. Lembrando, sempre que for congelar, colocar a data que você está ordenhando, que você está guardando esse leite na geladeira. Infelizmente, em Patos, a gente ainda tem uma dificuldade que a gente não tem o banco de leite, né? E aí algumas mamães, algumas crianças que passam por algum problema, alguma dificuldade de amamentar, ainda é difícil, mas a gente teve a informação de que esse ano, para o ano que vem, aí nós já vamos ter essa notícia do Hospital Regional contar com o banco de leite. É um ganho grande, né, doutor Marcos, para Patos? É um ganho muito significativo. Na verdade, isso já é um sonho que não é de agora, né, mas existem alguns requisitos necessários básicos, né, para conseguir esse banco de leite. A gente observa que a FEMIG, por meio do Hospital Regional, já tem aí buscado há muito tempo, né? E agora vem essa conquista, a partir do primeiro semestre de 2016, contando aí já com as instalações do banco de leite no próprio hospital. Quer dizer, e aí as pessoas que passam por essa dificuldade vão ter a tranquilidade de ter um leite dentro, né, do padrão de qualidade, da maneira adequada, e também quem puder doar, né, vai fazer um gesto muito importante. Esse é o mais importante, né, porque às vezes tem algumas mães que não podem amamentar, ou mães de filhos adotivos. Então, se tiver um banco de leite que vai estar recebendo essas doações, vai estar tratando esse leite para poder fornecer, vai ser muito importante, vai ser um ganho grande para Patos de Minas. Quer dizer, já é um momento a gente começar uma conscientização, né? Quem pode realmente fazer essa doação e até lá já tiver condições, que fique preparado e faça esse gesto, né? Está ganhando a mãe que está fazendo esse gesto, acho que em dobro, que é para o filho e para outro, né? Criança que vai precisar, e também vai ganhar a criança, que vai ter mais saúde, né? Nessa fala, Viviane, é só importante a gente ressaltar o seguinte: o leite está sendo disponibilizado no banco de leite. Ali ele recebeu avaliação, armazenamento e tratamento, né? Porque existe o costume aí antigo das mães de leite. Eu ia perguntar isso agora. Então, assim, se pode, assim, a mãe pode amamentar outro bebê? De forma alguma. Aleitamento materno cruzado está contraindicado. Tá? E, de forma alguma, isso deve acontecer, tá? Porque não se tem o histórico daquele leite, não se sabe a qualidade que aquele leite tem, até mesmo em relação à condição de saúde da mãe que está ofertando. Então, por isso que é importante o banco de leite, não o aleitamento cruzado aí com as mães de leite. Ok. Aqui eu queria mostrar, ó, mais uma vez, a Luana com o Davi. Inclusive, eles iriam participar, mas o Davi está um pouco nervoso hoje. Gostaria de agradecer a Luana pela presença, a esse bebê lindo que está ilustrando essa foto. Só o olhar ali de mãe e filho já mostra, né, que momento carinhoso, que momento importante. Parabéns a ela que está cuidando tão especialmente desse momento, né, está tão ligada nisso, e estampando, inclusive, esse folder que está sendo distribuído durante as atividades. Essa semana, Vanessa, é uma semana especial de orientação nas unidades de saúde, né, num geral. E quem tem dúvida, que busque, que vá realmente atrás das notícias, de saber como, da técnica, o que eu estou fazendo errado, o que pode ser feito para conseguir mesmo amamentar, né? Isso mesmo, né? A Semana Mundial do Aleitamento Materno tem diversas atividades acontecendo ao longo da semana, e nós que estamos ali na atenção primária, né? Estamos ali para tirar todas as dúvidas, para ajudar, para pôr a mão na massa mesmo, para que essa mãe não desista de amamentar. Então, pode estar contando com a gente, participe dos cursos de gestante. Durante o pré-natal, pergunte para o profissional sobre a amamentação, o que você pode estar fazendo, certo? Não vamos ficar com vergonha. Não fica com vergonha. De jeito nenhum. Não, é isso mesmo. Só uma última perguntinha. Se o peito rachar, não vou parar de amamentar, mas tem alguma coisa que a gente faz além do leite e do sol? Tem gente que passa, eu já ouvi falar de babosa, que é uma planta de passar babosa, pó de café, já ouvi falar mais coisas. Não, essas coisas a gente deve evitar, tá? Até porque a gente não sabe qual o risco de contaminação, né? Então, vamos tentar só com leite materno, com exposição ao sol, para evitar rachaduras, né? Mas o principal foco das rachaduras, pode observar, é a pega e a posição do bebê.
Então, ficar alerta e atenta a essa condição, que o índice a frequência e o aparecimento dessas fissuras vão reduzir significativamente. Começou a aparecer, então procura a orientação adequada para resolver o problema. Sim. Vai ficar melhor. Claro. Vai ser menos sofrimento, porque não é uma situação, né, muito boa. A Elisane ligou parabenizando a enfermeira Vanessa pelas orientações. Obrigada, Elisane, por ligar. Parabéns, Vanessa, por orientar as mamães aí. Obrigada. Gente, infelizmente nosso tempo já acabou. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu espero que em outras oportunidades ao longo do ano a gente continue falando a respeito dessas orientações, porque assim a gente já está pensando nas mamães que vão fazer a sua doação daqui a pouco no banco de leite, né? Para poder aí atender outros bebês e também orientar cada vez mais para que esse momento seja tão especial. Eu estou esperando meu segundo filho e com certeza é um momento assim maravilhoso, muito especial, e a gente tem que fazer isso com muito carinho mesmo. Os nossos filhos merecem e para a gente também é muito especial. Obrigada, doutor Marcos, mais uma vez por estar com a gente. Eu espero que volte. À disposição. Muito Agradeço obrigada. o convite. Vanessa, volte mais vezes. Obrigada. Eu quero convidar, né, toda a população para na sexta-feira estar fechando a semana do aleitamento materno. A gente vai estar fazendo uma caminhada às 8 horas, saindo lá da praça do fórum. E pode ir mamãe e bebê. Mamãe, bebê, profissional da saúde, todo mundo pode estar indo lá para a gente estar fazendo esse fechamento. E se forem as mamães e os bebês, vamos reforçar isso aí ainda mais, esse gesto tão bonito, né? Com certeza. Obrigada pelo Muito convite. obrigada. Obrigada, Luana. Um beijo grande para você, para sua família, para o Davi, que ele continue crescendo muito saudável, você amamentando ele com todo esse carinho. A gente agradece também aos nossos parceiros, ao Tiago Lima e toda a equipe que fica na Rua Cônego Getúlio 525. O telefone é o 3825-8378, que é parceiro nosso. Tiago, que também vai ser papai de novo, daqui a pouco Noé está chegando. A Enigma, que tem moda nova todo dia, me veste toda terça-feira para o programa. Fica na Rua General Osório 207, o telefone é o 3823-3955. E a Apolo Floricultura, que sempre enfeita o nosso programa. E na semana que vem vai sortear esse arranjo lindo aqui que está com a gente, para que você possa enfeitar a sua casa. Então, as pessoas que ligaram hoje e na semana que vem vão concorrer a esse sorteio que a gente vai fazer no finalzinho do programa na terça-feira que vem. Um beijo grande a todos vocês de casa. Na terça-feira que vem a gente volta com mais saúde. Você fica agora com as notícias de Patos de Minas e região no NTV News. Uma ótima noite para você.